Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje em dia, na nossa cultura, que venera tanto o corpo e às vezes confunde cuidar da saúde com cuidar da aparência de forma excessiva e às vezes inclusive hedonística, tende a colocar como valor absoluto o fazer de tudo para estar sempre com um corpo fit, para estar slim, para estar sempre com o peso certo, se não até abaixo do peso. E para tal, a gente pode encontrar por aí, basta colocar na internet, no Google, dieta para emagrecer, que você vai encontrar inúmeras propostas. Para além, não falemos, de programas, de apps, de todo tipo de vídeos que ensinam a fazer ginástica, ou então, sobretudo no Brasil, aqui na Itália, devo dizer que nem tanto, mas no Brasil, e em concreto na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, você tem uma academia de ginástica em cada esquina, tem mais academia de ginástica do que farmácia. E por que eu estou usando essa imagem? Porque uma das experiências de quem faz dieta ou quem malha, quem faz exercícios físicos, sabe muito bem, é aqui. Se você entra num processo de malhação ou de dieta, basta que você interrompa um pouquinho aquele processo, aquela constância, aquela perseverança, seja na dieta, seja nos exercícios, que a sua situação, quando você para, fica às vezes pior do que era antes de você começar a fazer os exercícios ou fazer a dieta. E depois recomeçar é um verdadeiro drama. E essa ideia, essa imagem que é muito clara e muito palpável, nós podemos aplicá-la de forma analógica ao que Jesus falou hoje no Evangelho. Quando, ao comentar essa verdadeira luta espiritual que ocorre na alma de cada homem e de cada mulher, diz que, às vezes, quando um demônio vai embora, ele fica um tempo e depois volta, armado de outros 7 demônios piores do que ele. E depois a situação do sujeito é pior do que era antes. É exatamente a mesma ideia. E, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, se hoje a nossa cultura fala tanto da necessidade de cuidar da saúde, e se é realmente cuidar da saúde é uma coisa boa, pelo amor de Deus, mas, enfim, não falemos aqui dos exageros que já comentamos, quanto mais, e aqui sim, isso é um valor indiscutível, devemos cuidar da nossa saúde espiritual. De fato, é curioso, em latim, a palavra saúde, salus, é a mesma palavra usada para salvação. E, queridos irmãos, queridas irmãs, para a nossa salvação é preciso que estejamos sempre alertas. É preciso que tenhamos a consciência de que a batalha espiritual nunca termina enquanto estivermos nesta vida mortal. Jesus fala com muita clareza: quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Ou seja, a minha felicidade, a minha união com Deus, a santidade da minha vida em graça. Porém, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. E quando Jesus fala desses 7 demônios piores, nós sabemos muito bem quais são, porque, atenção, todos nós estamos à mercê deles. E quais são esses demônios? Que aqui podemos entender, evidentemente, e é o que nos interessa aqui e agora, de forma figurativa, mas não menos real, que são o orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, a gula, a luxúria e a avareza. Os 7 pecados capitais, que são os grandes inimigos da nossa vida, da nossa existência, da nossa salvação.
e que nós devemos estar sempre em alerta. Mas aqui também uma outra ideia importantíssima que não podemos ignorar. Sozinhos, queridos irmãos, queridas irmãs, nós não seremos capazes de vencer esses inimigos. Eles são mais fortes do que nós. Façamos um exame de consciência, breve, agora mesmo, e nos perguntemos, mas eu sou orgulhoso? Aquele que disser não sou, esse então já está na pior das situações, porque justamente o orgulhoso nunca vai admitir que é orgulhoso. Mas todos nós somos orgulhosos, invejosos, às vezes perdemos a paciência e nos deixamos levar pela ira. Todos nós temos uma tendência mais ou menos à gula, à luxúria, à preguiça. Todos nós temos sim um apego aos bens materiais de qualquer tipo. Nenhum de nós está imune a isso. É verdade que pode ser às vezes num algo mais do que no outro, mas no fundo todos nós estamos à mercê dessas realidades. E por isso precisamos da ajuda daquele que é o mais forte, o único capaz de conosco vencer, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não por outra razão ele foi tão duro quando foi acusado de ter, escutamos isso no Evangelho, expulsado os demônios por obra de Belzebu. Por um lado, disse que aquilo era ridículo, porque se assim fosse, o demônio estaria agindo contra ele mesmo. E Jesus então usa essa frase, que todo reino dividido contra si mesmo vai ruir, como também uma casa que está contra si, né, não consegue se manter de pé. Mas depois ele diz, se o dedo de Deus está agindo por meio de mim, é porque o reino chegou até vós. É interessante, queridos irmãos, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Mas na passagem paralela a essa, ou seja, que se assemelha, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 38, ao invés de falar de dedo de Deus, o texto fala explicitamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dedo de Deus. É aquele que nos faz capazes, não pelo nosso próprio, a nossa virtude, pela nossa força, mas por força dele, da ação de Deus que nos transforma, que nos santifica, que nos enche da sua fortaleza e faz com que realmente, quando somos humildes, consigamos vencer. Se não com uma luta de igual para igual, mas sim experimentando a misericórdia e o perdão de Deus. E assim vencemos esses inimigos. Por outro lado, a misericórdia, o perdão, o reconhecer que é Deus que tem a prioridade, é também o que São Paulo falava na primeira leitura de hoje da carta aos Gálatas, quando dizia que Abraão é o nosso pai na fé, justamente porque ele acreditou, não porque ele cumprisse a lei. Até porque, verdade seja dita, a lei foi trazida por Moisés, que é muito posterior a Abraão. E, portanto, Abraão não podia ser justo cumprindo uma lei que nem existia ainda. Mas, pela fé, por acreditar em Deus, ele foi justo, porque Deus o justificou. Deus o fez capaz de viver uma vida de união com Ele. E assim também nós, eu e você. Não é pelo cumprimento da lei, não é por acharmos que nos esforçando. É óbvio que temos sim que nos esforçar, mas não achando que a vitória vai ser o resultado do nosso esforço. Nosso esforço nada mais é, queridos irmãos, queridas irmãs, do que a colaboração com esse dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Assim, a cada dia, não baixemos a guarda. Façamos, sim, esse ato de humildade e imploremos que o mais forte, Jesus, que se fez maldição para nós morrendo na cruz, para nos arrancar da maldição do pecado, da maldição do demônio, e nos fazer de verdade filhos e filhas de Deus, que possa Ele sempre nos proteger e nos fortalecer com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.